A vida é bonita e é bonita, mas às vezes ela apronta uma com a gente precisa seguir em frente. E isso pode ser bem difícil. Seguir em frente pode ser no amor, no trabalho, depois da morte de alguém. Vamos tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Seguir em frente é aquela atitude que muitas pessoas têm dificuldade de lidar. Porque é muito fácil a gente seguir em frente quando a gente escolhe ou quando a gente já criou um movimento interior para modificar, para caminhar naquela outra direção. Porém, quando vem a vida e deixa a gente numa situação onde a gente é impelido a seguir em frente, aí o caldo desanda. Porque a gente vivencia uma espécie de luto. Ou melhor, é um luto. Porque o luto não é só por conta da morte de alguém. A gente também às vezes precisa seguir em frente após a morte de alguém, de um parente, de um amor. Mas a gente também vivencia a situação de luto pela perda de uma relação, pela perda de uma rotina, pela perda do prazer que a gente tinha em fazer determinada atividade, pela perda de um trabalho, de um emprego, de uma atividade que a gente curtia, perda de dinheiro. São muitas perdas, perdas de bichinhos de estimação também. O luto, ele se processa em 5 estágios, né? A gente pode dizer que o primeiro deles é a negação ou isolamento. A gente pode se recolher, ficar ali retraído em isolamento ou até mesmo negar. Importante dizer que esses estágios todos, eles não necessariamente eles acontecem nessa sequência. Eles podem ir de um para outro, regredir, voltar, fica ali dentro da nossa psique, ali dentro do nosso emocional, trabalhando e acontecendo enquanto a gente vivencia essa experiência do luto. O que acontece? Nesse primeiro estágio, que é a negação, não acabou, não morreu, não terminou, não perdi, é essa negação. Aí quando a gente cai em si, às vezes essa fase da negação ela é bem rápida, tá? Ela pode ser aqueles segundos iniciais, quando a gente vê aquela situação, é aquela coisa, não acredito. Não acredito que isso aconteceu, não acredito que isso está acontecendo comigo. É nesse lugar também a negação. Algumas pessoas arrastam isso por tempos e tempos e ficam negando, acreditam que tudo está igual, mas não, existe alguma coisa ali acontecendo. Já o segundo estágio é a raiva. E nem sempre a raiva está ali logo depois dessa negação. Fiquei com raiva porque perdi, fiquei com raiva porque acabou. Não, às vezes a raiva vem tempos depois. Por quê? Às vezes um relacionamento acaba, por exemplo, e aí a pessoa entra em negação, não só que o relacionamento acabou, ela continua vivenciando dentro dela aquele sentimento que o relacionamento continua, que acabou, deu um tempo tal, mas ele vai voltar, esse relacionamento vai voltar. Isso é um estado de negação, mas sabe que também pode ser um estado de negação? Colocar essa pessoa a qual, por exemplo, num relacionamento, era um relacionamento difícil, às vezes abusivo, e a pessoa volta e nega que estava vivenciando esse tipo de relacionamento e passa a idealizar aquele relacionamento. E a outra pessoa passa a ser automaticamente maravilhosa e colocada num pedestal, coisa que 1 minuto antes do término não era. Mas isso também é uma forma de negação. É importante saber que é mais fácil a gente lidar com as características da pessoa, sejam elas defeitos ou qualidades, do que achar que não existe defeito, né? Nem a relação tinha defeitos só para a gente voltar e conquistar de novo aquela relação. Ou emprego. Quantas pessoas não estão sofrendo ali no emprego, seja por uma situação de assédio moral, seja por qualquer outra situação, e quando sai, entra naquela bad, entra naquela tristeza. Tá aqui. Né? É um estágio lá na frente chamado depressão. A gente já vai falar desse estágio, que não necessariamente é um transtorno depressivo, tá? Mas é uma depressão, a gente já vai retomar ela já já. Mas depois da raiva, que é, puxa, por que isso aconteceu comigo? E aí a pessoa fica brava, às vezes até agressiva mesmo na porrada. Quebra as coisas, agride e desconta em outras coisas, se automutila também, a autoagressão também ela se encontra aqui no momento da raiva, mas depois que vai baixando a raiva, né, ou não, às vezes a raiva continua presente, existe uma barganha. Se você voltar comigo, eu faço isso e faço aquilo. Nossa, se eu voltar para esse emprego, eu aceito tais condições. Não tem como trazer essa pessoa de volta, né? Quantas pessoas, as pessoas às vezes sabem que a morte ela é finita, a morte do corpo ela é finita, porém naquele momento, diante do caixão, muitas vezes a pessoa
pede para voltar, faz uma barganha e pede como se fosse possível. Não é. Assim como várias outras coisas que acabam e a gente tenta barganhar de diversas maneiras para a gente retomar aquilo. E na maioria das vezes passando por cima do nosso próprio bem-estar. O estágio seguinte do luto é a depressão, ou seja, aquela tristeza, aquele momento onde a gente respira fundo e entende, começa a entender, mas é uma tristeza também. Mas lá no começo também pode ter essa tristeza, pode ter esse estado de depressão, mas aqui a gente vai falar de depressão daqui a pouquinho de uma outra maneira, não só dessa tristeza, dessa bad, ok? Então, a aceitação é o último estágio do luto, onde a gente aceita e a gente tem a possibilidade de seguir em frente. Se você estiver gostando do vídeo até aqui, já deixa o like. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, encaminhe esse vídeo para o seu amigo. Mas existe um tempo ideal para se vivenciar um luto? Via de regra, a gente observa que o luto leva em torno de 1 ano, muitas vezes, para a gente conseguir superar. Mais do que isso, entra naquela situação que a gente chama de luto patológico, onde a ação do tempo não necessariamente fez um bom trabalho, né? Porque a ação do tempo ajuda bastante também. E aí, nesses casos, sim, é importante um trabalho de psicoterapia. Não que nos outros casos não seja, mas se passar mais de 1 ano e pouco, acho que é importante colocar atenção ali e pensar no caso de uma psicoterapia e talvez também de um acompanhamento médico para a administração de algum medicamento, sabendo que medicamento não vai sair da caixa e mexer nas coisas aqui dentro. O medicamento ele vai dar um apoio para a parte bioquímica do nosso corpo, tá? Saber que o luto ele vem independente da gente querer ou não, porque as situações acontecem a gente querendo ou não. Como é que a gente lida com o encerramento de ciclos? A gente está com ciclos encerrando o tempo todo, dos mais simples aos mais densos. Dá para comparar o café que acabou de acabar aqui, que estava gostosinho? De repente, se a gente está viciado no café, a gente pode vivenciar um luto bem difícil. Estou exagerando aqui, um pouco dramático, eu sei. Mas o quanto que a gente vivencia encerramento de ciclos o tempo todo, seja uma comida gostosa, seja um programa, um filme que a gente assistiu e a gente curtiu, seja um álbum de música, eu sou da época do disco, mas um álbum de música que a gente ouviu e acabou e a gente gostaria de ouvir de novo e não consegue. Sabe aquele momento que a gente estava, por exemplo, num carro, ouvindo uma música e a gente quer ficar ali até a música terminar? Então, isso também é um encerramento de ciclo, dos mais simples e que não creio que cause grandes problemas no nosso dia a dia, como o término de uma relação. Mas o que é seguir em frente? Porque quando a gente está vivenciando isso, as pessoas falam assim, se abra para novas possibilidades, vai conhecer outras pessoas. Vou focar um pouco aqui na parte de relacionamento, tá? Mas isso serve também para trabalho, para os outros contextos também. Como que a gente vai seguir em frente se a gente está preso naquela situação, naquele sentimento? É difícil, eu sei. Eu sei porque eu já vivenciei isso, você provavelmente já vivenciou isso também, e a gente sabe o quanto é difícil e como é fácil falar seguir em frente. Não é, porque a gente tem sentimento e como que a gente lida com esse mar de sentimentos, com essa água toda desses sentimentos. E se a gente está se envolvendo com uma outra pessoa, não é só o sentimento que às vezes pode surgir, a gente terminar um relacionamento, está se envolvendo com outra pessoa, às vezes não é só aquele sentimento de trair essa pessoa com quem a gente estava antes. Se a gente começa a se envolver com outra pessoa, pode surgir aquele sentimento de, puxa, acabou mesmo. Então não é que essa nova pessoa não vai suprir o lugar de ninguém, porque ninguém supre o lugar de ninguém, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode observar esse sentimento que surge quando a gente está com outra pessoa, porque às vezes a gente está procurando o ex ou a ex nessa nova pessoa e não vai ser. Tem pessoas que têm até um padrão físico, né? Que acabam procurando outras pessoas com o mesmo padrão físico. E aí reclama porque, aí fica naquele pensamento assim, né? Eu acho que eu não vou ser feliz nunca com mais ninguém.
eu tinha que estar com aquela pessoa porque eu estava predestinado ou predestinada a ficar com aquela pessoa, só aquela pessoa me entende, só com aquela pessoa se encaixa, só com aquela pessoa se encaixa porque a gente está procurando se encaixar numa outra pessoa que seja a fotocópia genética de DNA idêntico, um clone desta outra pessoa, e não vai ser assim. E se a gente vive uma coisa muito especial com uma pessoa, a gente não encontra coisa especial em cada esquina, né? Quisera eu, quisera você, quiséramos todos nós que a gente pudesse encontrar situações, pessoas, trabalhos especiais em cada esquina. E quando são pessoas que morrem e que não vão ser substituídas, como por exemplo pai, como por exemplo filho, doguinhos, ninguém é substituído. Com bichos, às vezes, a gente até escuta assim, morreu, pega outro. Não se trata disso. Seguir em frente não é isso. Seguir em frente é elaborar esse luto. Você pode conquistar outro cachorrinho, sim, adotar outro cachorrinho, comprar outro cachorrinho, apesar de eu ser mais a favor da adoção, você pode ter outro cachorrinho, outro gato, outro bicho para você, mas aquele outro não vai ser substituído. E assim é com o amor também, com um romance. Aquela pessoa não vai ser substituída. Eu sempre costumo dizer assim, nosso coração é muito grande. A gente às vezes não vai deixar de amar aquela pessoa, mas a gente pode abrir um espaço neste coração que é muito grande para outra pessoa chegar. E eu vou citar aqui uma música do grupo Samsonic. Por favor, não repare na minha pronúncia, porque eu não sei falar inglês direito. É um trecho da música Closing Time que diz: Every new beginning comes from some other beginning's end. Ou seja, todo novo começo vem do fim de um outro começo, ou seja, são ciclos. Mas como é que a gente se prepara para isso? A gente às vezes até dorme de conchinha com uma pessoa pensando na outra, mas a gente vai fazer o quê? A gente começa a processar literalmente aqui dentro que aquela situação anterior acabou. Pode retornar? Pode. O mundo, como eu digo, a Terra plana dá muitas voltas em torno do Sol. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porém, se a gente for voltar com essa outra pessoa, a gente tem que voltar transformado, né? E tem que tentar transformar aquilo que não deu certo antes. E eu vou deixar aqui também o card de um vídeo sobre amor não correspondido, tá? Eu quero citar uma outra música maravilhosa, porque eu acredito muito que as músicas ajudam a gente a processar as nossas emoções, que é Encontros e Despedidas, que é do Milton Nascimento e do Fernando Brant, mas ela ficou muito mais conhecida na voz da minha querida, amada Maria Rita, que diz assim... Melhor, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque se eu falar ou se eu cantar essa música, Maria Rita... Você sabe que eu tenho uma história interessante com a Maria Rita, né? Uma vez eu estava lá no show cantando na grade junto com ela cantando, olhando para mim, eu errei a letra, ela errou a letra. Sim, eu já paguei esse mico com a Maria Rita. Eu sou um bacanudo. Se você gostou do vídeo, se você gosta desse tema, se inscreve no canal. Aproveita também para comentar aqui embaixo como que você lida com situações de seguir em frente, porque nem sempre é fácil, mas a gente vai processando, a gente vai se entregando, a gente vai abrindo espaço para outras coisas acontecerem, sabendo que a gente precisa respeitar o nosso tempo, porque cada um de nós tem um tempo. Não dá para a gente comparar, nossa, fulano superou tão rápido e eu estou demorando muito. Lembrando, se a gente achar muito estranho, a gente pode sim procurar terapia, mas a gente também não pode negar a ação do tempo, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Enfim, temos emoções, vamos trabalhando essas emoções, vamos trabalhando e conhecendo tudo aquilo que surge dentro da gente e como é que a gente lida com isso. E aí depende muito da nossa própria história. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!